versículos 3 até o 6. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Por favor, 4 outra vez. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Isso. Então, eu estava pensando aqui, irmãos, rapidamente, embora isso aqui levaria um bom tempo para a gente falar desses assuntos, mas nós vemos três coisas, na verdade 4 coisas aqui. Esse rio é o rio da graça de Deus. Isso aqui, profeticamente, está falando do milênio. É um assunto do milênio. Então esse rio, ele sai do templo de Deus. Nós não lemos tudo isso aqui, né? Mas ele sai do templo de Deus e ele vai tomando todo o espaço, né? Assim, por onde vai passando. Ele vai passar pelo Mar Morto, vai dar vida para o Mar Morto. Isso é continuando aí, né? Mas eu estava pensando que é interessante isso aqui, porque para nós, em figuras, né, aplicando esse trecho aqui, nós vemos que Ezequiel foi colocado nesse rio, por esse anjo, e ele caminhou nesse rio 1000 côvados, que dá aproximadamente 500 metros. Ele caminhou com as águas que dava aqui no calcanhar, né, ficava nos pés ali, no calcanhar, que aí fala tornozelo, né? Calcanhar. Ele caminhou e depois afundou, a água foi parar no joelho. Ele caminhou mais 500 metros, daí a água afundou e foi parar nos lombos dele. E daí ele caminhou ali mais 500 metros, daí não dava mais. Daí a água já não dava mais pé. Você podia nadar, mas você não conseguia atravessar. Você podia nadar e voltar. Atravessar você não conseguia. Então, eu estava pensando que é interessante, né? Porque essa primeira fase nos fala do gozo que nós devemos nos aplicar, né? Nos aplicar ao conhecimento do gozo que nós temos em Cristo pela salvação que nos foi dada. E é algo raso, é algo que nós podemos caminhar, é algo raso, é a primeira fase na vida da coisa. Por isso que eu falei ontem que a primeira coisa que o cristão deve saber é que ele está salvo, e ele tem que se alegrar nisso. Só que o conhecimento disso, de conhecer que você está salvo, não é você é convertido hoje, amanhã você já sabe tudo. Não é isso. Existe um caminho, existe um espaço a ser caminhado para você aproveitar disso. Então, esses são os 1000 côvados, né, que nós vamos caminhar no conhecimento da salvação que nós recebemos por graça, e nós vamos nos alegrar disso. E a salvação nos veio para nos introduzir naquilo que Deus é para nós, que nós podemos adorar o Senhor, nós podemos nos alegrar no Senhor. Vamos ler um versículo lá em Atos, figuradamente também, né? Capítulo 3, vamos ler os versículos, né? 1 a 8, por favor. Pedro e João subiram junto ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão
que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-a pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Certo, obrigado. Então aqui nós vemos isso aqui também é uma figura de Israel, né? Que Deus vai restaurá-los, porque na verdade a posição que Israel teve, eles nunca adentraram ao perfeito louvor. Eles sempre ficaram na porta, porque havia deficiência. E o Senhor, quando voltar, Ele vai curar essa doença de Israel e eles vão poder gozar daquilo que Deus é. Mas como figura aqui, que eu queria aplicar, que é justamente aqui, ó. Qual que era o problema desse homem? Era o pé quebrado, os 2 pés quebrados. Então ele não podia andar. Se ele não podia andar, não podia fazer nada. Ele estava um debilitado. E aqui Pedro, né, e João o Senhor cura esse homem e ele sai o quê? Ele se põe sobre os seus pés, os seus artelhos, o seu tornozelo, e ele sai, daí ele entra no templo, daí ele sai louvando e alegre. Isso aqui é o que nós estamos vendo lá, é as águas aqui no nosso calcanhar, né, nosso tornozelo. Então é o primeiro ponto que nós temos, que o Senhor nos deu esse privilégio, só que nós temos uma caminhada, irmãos. É ser salvo, nós temos uma caminhada para o conhecimento disso. Nós devemos crescer, né? Eu, quando falo devemos, não é sentido legalista da coisa, mas é usufruir, desfrutar daquilo que nós já temos. Que nem ele foi colocado nesse rio e anda, vai andar. Capacidade ele tem, e ele tem que andar, ele tem que caminhar nesse rio. Eu digo isso porque muitas vezes acontece, né, de pessoas são salvas, mas param ali, param no tempo ali, não anda, fica só com o pé molhado ali e não desfruta, porque tem mais coisas aí para frente. Você tem que caminhar porque tem mais coisas. Esse rio, ele vai afundar. E isso é bênção, não é desgraça. Esse rio vai afundar. E é uma bênção isso. Você deve chegar até o final lá, até poder mergulhar nele. Você não vai conseguir passar. Porque aqui, como é o rio da graça de Deus, nós nunca vamos chegar à plenitude do que é as coisas de Deus. Nós vamos chegar, graças a Deus, nós podemos chegar até mergulhar, que é a última fase lá, né? Nós podemos até mergulhar, mas nós não conseguimos atravessar, porque não dá para atravessar nada, como ele fala aqui. Porque existe um limite, né? Nós não conseguimos isso aí. Mas nós temos essas fases. Então a primeira, irmãos, é o conhecimento da salvação. Nós devemos crescer nessa doutrina, né, que nos é trazida sobre o crescimento no conhecimento da salvação. Ela vai além do que apenas saber que você está salvo. Existe mais, né? Você deve aproveitar, e a Escritura nos fala muito do gozo da salvação. Eu apenas citei alguma coisa aqui, mas nós temos uma infinidade de escrituras para nós
que nos fala desse gozo, daquilo que veio junto. Outros nós lemos sobre Efésios, né? E quando nós cremos no Evangelho da nossa salvação, nós somos selados com o Espírito Santo, nós nos tornando propriedade de Deus. Então essas coisas fazem parte dessa água no calcanhar aí. Então, irmão, anda, irmão, sabe? Vai, anda, não fica parado, não. Vai andando, porque tem mais coisas. Nós devemos crescer. A palavra fala, crescei no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É para crescer, não é para ficar parado. E o próximo, eu vou atentar agora, senão não vai dar tempo, né? O próximo que ele pisou e afundou a perna dele, foi parar no joelho. A água ele afundou, parou no joelho aqui, ó. O joelho, certamente, nos fala aquilo que acabamos de fazer agora aqui. O que é? Oração. E o que é isso? Oração. Porque até então, irmãos, a salvação, ela tem um duplo aspecto para nós. É o desfrute dela individual e o desfrute coletivo também. Porque a palavra fala que o Senhor me amou e o Senhor nos amou. Eu sou salvo e devo desfrutar. Não é egoísmo você falar eu salvo, a minha salvação, desfrutar disso. Isso é um privilégio. E também existe a nossa salvação, porque inclui mais. E essa água no joelho agora começa a tocar nesse ponto aí. Que nós não estamos sozinhos. Nós não fomos salvos para ficar sozinhos. Nós somos salvos e nós vamos saber que nós fazemos agora parte do corpo de Cristo. Essa é uma verdade muito preciosa que, infelizmente, os cristãos não conhecem. Não conhecem, digo, doutrinalmente, tal como ela é. Sabe da palavra, né? Corpo de Cristo. Qualquer cristão que você perguntar, fala de corpo de Cristo, ele vai saber. Mas ele não sabe o que é isso. O que doutrinalmente é corpo de Cristo. Então, quando Paulo vai falar em Efésios sobre essa verdade tão preciosa, ele fala que ele dobrava os seus joelhos diante do Pai para que nós entendêssemos essa preciosidade, que nós somos o quê? Corpo de Cristo. Isso é um privilégio, irmãos. Embora, por exemplo, Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Esse é o lugar exato de cada um no corpo de Cristo. Indivíduos. Não é isso que fala aí particular. Individualmente o membro. Você é um membro, eu sou um membro. E todos nós temos um lugar no corpo de Cristo. Isso é um privilégio. Todos nós, quando Paulo fala que vós sois corpo de Cristo, quem? Todos os crentes. Mas só que existe a particularidade de cada um no corpo de Cristo. Ou seja, você é útil, irmão. Nós somos úteis. As irmãs, todo mundo, todo membro que é do corpo de Cristo, ele é útil, né? Eu não posso falar que meu dedinho aqui, meu dedinho não serve para nada. Lógico que serve, está coçando a orelha. Então ele serve, né? Nós somos corpo de Cristo. Ou a água dos joelhos, nós vamos descobrir isso aí, que nós somos corpo de Cristo. É algo mais profundo do que eu ser um cristão individual, né? Sozinho, não fui salvo para ficar sozinho. Eu fui salvo e faço parte do corpo de Cristo, e eu sou importante no corpo de Cristo, cada um de nós. A Assembleia, né, levando a Assembleia, que é o corpo de Cristo, que é a expressão do corpo de Cristo, nós devemos aprender isso, os irmãos e as irmãs também. Nós somos importantes na Assembleia, cada um de nós. Nós devemos nos animar, né, uns aos outros. E em particular, aqui como fala aqui, em particular, eu buscar
na direção do Senhor, que é o Espírito Santo que vincula essa verdade, o que ele tem para mim na Assembleia, porque eu não sou inútil, não sou irmão que vou sentar lá e ficar lá. Acabou a reunião, vai embora, começa a reunião cedo. Eu tenho uma função no corpo de Cristo, e a função que vai ser expressada onde? Na Assembleia. As irmãs também, as irmãs não são... Não é porque a mulher fica calada na reunião que ela é inútil. Pelo contrário, as irmãs são muito importantes na Assembleia. Todas as irmãs são muito importantes na Assembleia. E assim nós, irmãos, sabe? Por exemplo, Coríntios 14, versículo 29, que nós lemos ontem, ele fala assim: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3. Versículo 34, a mulher permaneça calada. Ou seja, a mulher ensina? Não. Quem que ensina? Os irmãos. Falem 2 ou 3. O que é, irmão? Falem. Então, irmão, fala. Faz favor, tá? Faz favor, fale, porque a palavra está falando. Falem 2 ou 3. Não é falar na carne. Eu não estou falando, o irmão falou para eu falar, vou falar agora. Não é isso. Estou dizendo que a palavra fala, falem 2 ou 3. Ou seja, quem que vai falar? Os irmãos. E às vezes os irmãos ficam tudo calados. E está esperando o quê? Que a irmã fale? A irmã não vai falar. Ela tem que ficar quieta. Então, irmãos, falem 2 ou 3. Na direção do Espírito Santo. E, irmãos, tem uma coisa nesse ponto aí que faz parte da água no joelho. Que nós estamos em assembleia, né? Nós não estamos sozinhos, agora nós somos colocados no corpo, na apresentação nossa no corpo de Cristo, e isso expressa onde? Na assembleia, fortemente, né? Na assembleia. O que é a assembleia? Nós estamos reunidos em torno do Senhor, é Ele que nos reuniu. Então, por exemplo, hoje foi 9 horas que começou a reunião, né? Então, 9 horas, a assembleia, em comum acordo, ligaram um dia, eu não sei quando é que vocês ligaram isso, que a partir de 9 horas começava a reunião tal. Então, 9 horas, o Senhor está lá, tá, irmãos? O Senhor é o primeiro que chega. Se eu chegar 9h05, eu estou atrasado. Ou nós estamos, seja quem for, estou atrasado. Porque 9 horas, o Senhor está lá. A Assembleia ligou e o Senhor está lá. E tem um detalhe, eu estou dizendo isso, irmão, às vezes eu ouço, né, nas viagens, e acabo ouvindo coisas assim que... Por exemplo, porque é vício do arraial. O irmão orou assim: obrigado por estarmos aqui, Senhor Jesus, e pedimos que venha estar conosco. É até bonito, né? Pedimos que venha estar conosco. Isso é uma doutrina terrível. Como pedir para o Senhor vir estar? Ele já está, ele é o primeiro que chegou. Na verdade, se nós estamos reunidos no nome dele, ele já está, ele é o primeiro que chegou. Nós não temos que pedir para o Senhor estar, ele está lá já. Não é verdade? Então ele já está, nós devemos agradecer por estarmos ali onde ele já está. E mais um detalhe: pedimos a direção do Espírito Santo. Irmão, nós já temos a direção do Espírito Santo. É que nem, por isso que eu citei ontem lá no caso de Atos capítulo 2, que eles subiam lá no cenáculo, no capítulo 1, e pediam o quê? O Espírito Santo. No capítulo 2, eles subiram lá, no versículo 1, no mesmo lugar, para orar, e pediram o quê? O Espírito Santo. Pedindo em conformidade com o que o Senhor tinha falado com eles. Que o Senhor falou que ia dar o Espírito Santo para eles. Então eles estavam orando em conformidade com aquilo que o Senhor havia dado. Isso quer dizer o quê? Em meu nome. A palavra que fala assim: tudo que pedir em meu nome, o Pai vai fazer, ou Ele vai fazer. O que é em meu nome? É em conformidade com aquilo que Ele falou. Porque hoje, infelizmente, o em meu nome é mandar Deus fazer alguma coisa. Em nome de Jesus. Isso é desse jeito. Em nome de Jesus é em conformidade com aquilo que Ele falou que você podia fazer. Então, eles estavam orando, pedindo o Espírito Santo. Daí, nesse versículo, no capítulo 2, versículo 1 e 2, e continua.
o Espírito Santo veio e veio morar neles. Cumpriu a promessa que o Senhor havia dado para eles, o Espírito Santo. Daí, o dia seguinte, por isso que eu falei assim, o dia seguinte eles voltaram lá para pedir o Espírito Santo? Não, lógico que não, já tem o Espírito Santo. E assim, irmãos, é a direção do Espírito Santo na Assembleia. Nós já temos a direção do Espírito Santo. O que nós devemos pedir é que nós estejamos sensíveis, no sentido submissos e atentos à voz do Espírito Santo para sermos dirigidos naquilo que nós vamos falar e tudo mais, o hino e tudo mais, na direção do Espírito Santo. Mas não pedir, porque isso nós já temos. Pedir para que o Senhor venha, pedir a direção do Espírito Santo, está tudo errado, tudo isso já tem. Você já tem isso aí. O que nós devemos pedir é a nossa submissão àquilo que já existe, àquilo que já tem. Então, Paulo orava, né? O joelho, ele orava para que nossos olhos fossem abertos para essa verdade. Ele fala, inclusive, os olhos, tem um versículo aí, Efésios, ele fala que ele rogava, capítulo 1, é isso aí mesmo, capítulo 1, versículo 16, 17 e 18. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Certo. Ô Alexandre, como é que fala o versículo 18 aí? Iluminados os olhos do vosso coração. Como? Para... Os olhos de onde? Do vosso coração. Coração, lá foi entendimento, não é do entendimento. Não que o entendimento não tenha parte, mas ele fala, ora para que os olhos do nosso coração. Não é só entendimento, não é aqui, ó, só aqui. Entende? Porque vai além do saber. São os nossos sentimentos incluídos no conhecimento. Isso, irmãos, é a oração. É a oração, não é só saber. Comunhão. Então, nós estamos entrando agora lá em Ezequiel, numa profundidade agora, que nós devemos entender que nós somos partes do corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. E nós devemos o quê? Agora tem que andar. Tem que andar. É mais difícil, teoricamente, né? Logicamente, eu andar. A aguinha no pé é mais fácil. A água no joelho fica um pouco mais difícil. Mas a dificuldade aí, irmãos, não é esforço da carne. Está mostrando profundidade. Profundidade. Que realmente é algo mais profundo. E nós vamos caminhar nessa verdade. E nós temos um caminho para isso aí também. E depois nós vamos ter o quê? Mais um passo, as águas nos lombos. Os lombos, irmãos, nos fala tanto da sobriedade e fortalecimento, né? Os lombos, a armadura prendia os lombos aqui para fortalezas, né? Na armadura lá de Efésios capítulo 6, nos fala de cingir os vossos lombos, porque ali segurava, é onde que a armadura lá, a cinta, segurava, dava força para o guerreiro, né? Então ele nos fala aqui dos lombos, de cingir, Pedro também fala, cingindo o lombo de vossos entendimentos. É os lombos que ele cita lá. Paulo cita o coração, de entendimento, e Pedro fala de cingir os lombos. Então isso nos faz parte do quê? De algo mais profundo, de nosso cuidado agora. É o nosso cuidado com aquilo que nós temos. Porque agora nós sabemos, quer ver um versículo? Romanos 12, versículo 4 e 5. Porque assim como é um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aqui ele não está falando da individualidade, ele está falando da coletividade. Aqui é a relação mútua de todos os membros no corpo de Cristo.
Nós dependemos um do outro. Em Coríntios mostra a minha individualidade no corpo de Cristo, porque eu sou um membro do corpo de Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo e membros individualmente nesse corpo. Romanos está mostrando que nós somos membros do corpo de Cristo, mas existe o quê? Nós somos membros uns dos outros. E existe essa mútua cooperação, porque nós dependemos também uns dos outros. Então, isso é algo que nós devemos entender, que existe um cuidado, né? Um cuidado nosso no corpo de Cristo, porque nós somos uma ligação mútua também. Não somente individual, é uma ligação mútua. E nós devemos cuidar uns dos outros. E sermos cuidados também, irmãos. Nós não devemos esquecer isso, que nós devemos ser cuidados também. Porque o inimigo, ele quer derrubar a gente. E esse cinto aí, né, esse lombo aí, ele tem que estar cingido. Porque o inimigo quer acabar com isso aí. O inimigo quer derrubar. Porque uma vez que nós chegamos a esse entendimento, o inimigo quer balançar, quer tirar isso. E outro, então quem lembrar onde é que está esse versículo? Jeremias capítulo 13, versículo 1 até o 7. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e ponha-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim, segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste, e traze sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates, esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto a Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto, que te ordenei que escondesse ali. E fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde eu havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. O que é isso, irmãos? O que é isso que estava acontecendo com Jeremias? O Senhor mandaram ele comprar um cinto, usar o cinto, depois pegar esse cinto e colocar lá no rio. Não pode molhar o cinto, gente. Aí o Senhor falou, põe lá Ele pegou, foi, cavou um pouquinho, escondeu lá. Depois de um tempo o Senhor falou, vai lá tirar o cinto lá. O que tal? Podre. Não servia para nada. Olha o que é isso aí. Continua lendo, irmão, por favor. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração, e anda após deuses alheios para servi-los, e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel, e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. Tá bom, obrigado. Aqui está essa profecia de Jeremias, né, que aconteceu ali. Por isso que quando eu falo que existe uma profecia, existe o fato e existe a aplicação da profecia no assunto. Então o Senhor estava mostrando através daquilo, falou, agora você vai para o povo e fala isso aí, ó. Porque o cinto aqui era que o Senhor queria que Israel se apegasse ao Senhor. É o cinto de afeto, é o cinto de se apegar ao Senhor. E eles não, eles confiaram. O Eufrates aqui é figura de apego, que nem o Nilo é para o Egito. O Nilo é a fonte de vida deles. E aqui o Eufrates também era muito importante para eles. Mas só que eles estavam confiando na sua soberba, no seu ego, né, naquilo que eles eram, e ficaram o quê? Soberbos. Então todo o cinto que o Senhor tinha dado para eles, para que fosse de apego,
entre eles e o Senhor, eles deixaram para lá e se apegaram aqui aos deuses desse mundo, inclusive. E o Senhor estava se lamentando porque que eles abandonaram o Senhor. Então esse cinto, irmãos, também nos fala do apego que nós devemos ter com o Senhor e com as suas coisas. Irmãos, nós devemos amar as coisas do Senhor, sabe? Não fazer somente meio que por obrigação. Eu sei que eu tenho que fazer. Eu vou na reunião, eu tenho que ir na reunião, eu tenho isso, eu tenho que fazer aquilo. Tá bom, irmão, tá certo, nós temos que fazer, mas, puxa, sabe que isso é um privilégio, sabe? Nós devemos fazer e cultivar que isso nós devemos fazer. Todos os vossos atos, como diz Paulo, né? Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Porque as coisas que nos foram dadas, né? O Senhor nos salvou para nós desfrutarmos das coisas dele, e sermos apegados às coisas do Senhor. Ter amor, afeto às coisas do Senhor. Não somente fazer as coisas mecanicamente, vamos chamar as palavras, né? Então isso nos fala esse cinto aí, sabe? Que nós devemos vigiar, nos cuidar, para não ensoberbecermos, né, as coisas, e também nós não deixar esse cinto apodrecer, sabe? Perder o afeto pelas coisas do Senhor, porque às vezes o tempo vai passando, a gente começa a fazer as coisas mais de uma forma mecânica, uma forma mais racional, e falta daí o coração, sabe? Começa a faltar coração, só fica a cabeça. E cuidado, irmão, sabe? Vamos orar ao Senhor, que o Senhor nos dê, sabe, um coração para cuidarmos daquilo que com tanto custo, né, a verdade chegou a nós. Sabe? Nós devemos saber que não somente a salvação chegou a nós, mas todo conhecimento, né, custou a obra de Cristo na cruz. Eu lembro que eu estava num encontro, né, de visita, e tinha um irmão, né, espero que ele seja irmão, né, e ele estava discutindo lá sobre o pão, que tinha que ser pão sem fermento, não sei o quê. Aí nós falando lá, eu estava falando sobre as doutrinas básicas, coisa e tal. Daí chegou uma hora e falou assim, vamos fazer o seguinte, eu abro mão do pão sem fermento e você abre mão, não sei daquilo, não sei o que eu estava falando, lembro que era assim. Eu falei, o quê? Abrir mão? Nossa, essa verdade que nós sabemos, sabe, as verdades que nós sabemos, custou a vida do Senhor para chegar isso a nós. Né? Nós não falamos ontem do cálice da bênção? Para que o cálice da bênção chegasse a nós, esse entendimento do corpo de Cristo, custou a vida do Senhor. Não é somente salvação. Por isso eu estou falando, salvação é a água ainda está no calcanhar. A obra de Cristo, ela é muito mais do que isso, irmãos. Todas as verdades que nós temos, e ainda aquelas que nós não temos ainda por nossa fraqueza, né, que nós devemos crescer, né, conhecer mais, custou a vida do Senhor. A obra na cruz foi para que chegasse tudo isso para nós, né, o qual Deus queria e quer que todos os homens sejam salvos, obra de Cristo, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, obra de Cristo também, não é por outro caminho. Então, esse lombo, né, nós devemos cuidar de nós e também termos afetos ao Senhor e às suas coisas. Por fim, né, então, a outra parte, lá voltando lá em Ezequiel 47, versículo 4, né, as águas deu o final dele, os lombos, e depois tem os 5. Mediu ainda outros 1000 côvados, né? E era já um rio que não podia atravessar, que as águas tinham crescido, águas que se podiam passar a nado, rio pelo qual se não podia passar. Ou seja, pode passar? Tem que ser a nado. Mas alguém consegue passar? Não. Isso aí, irmão, é a profundidade das riquezas de Cristo. Efésios capítulo 5, ele está usando, né, exortando as mulheres, os maridos, os filhos, os servos, os patrões. Então, quando ele vai falar para nós, maridos,
Leia o versículo 25 em diante, irmão. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ele está fazendo aí uma alusão, exortando-nos, irmãos, maridos, a amar nossas mulheres. Como? Como Cristo amou a igreja. Então, irmãos, nós estamos encontrando aqui nessa exortação, e ele vai falar de nós, olha que interessante, versículo 29 ou 30 outra vez. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Porque somos membros do seu corpo. Vai ele outra vez para o corpo de Cristo. Vai Paulo outra vez falar do corpo de Cristo. Só que agora, irmãos, ele está falando de nós com relação a Cristo. Não tem algo mais profundo do que isso. Que nós somos membros desse corpo, só que agora nós estamos colocados nessa posição aqui por Paulo, apresentando-nos, né? Nessa posição desse amor que Cristo tem por nós. O amor de Cristo que excede todo entendimento. É um amor, irmão, que nós não... que ele apresenta aqui, né? É o que ele que fez, aquilo que ele está fazendo em nós, cuidando. Ele está edificando a sua igreja. E ele vai apresentar a si mesmo essa igreja gloriosa. E olha, irmãos, versículo 25 fala que ele amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Não diz que ele deu a sua vida por ela. Diz aí que deu a sua vida por ela, não? Deu a si mesmo por ela. Como o marido à mulher. Ele está usando aqui. O que é isso? Que Cristo é nosso. Não somente nos salvou, mas ele é nosso e nós somos dele. É isso que ele está falando. Por isso que ele falou o marido da mulher. Não existe uma relação mais próxima de um ser humano com o outro do que o marido e a mulher. Não é verdade? Isso é a natureza, nos ensina isso. E assim porque é uma figura de Cristo. E é grande esse mistério que me refiro a Cristo e à igreja. Então, irmãos, nós estamos aqui para também mergulhar nisso aí, gente. Mergulhar nessa verdade, na profundidade desse conhecimento do amor do Senhor, de tudo aquilo, dos seus propósitos para com a sua igreja, e desfrutarmos disso já aqui no presente. E não somente esperar, um dia nós vamos lá. Sim, um dia nós vamos estar com o Senhor perfeitos e tudo mais. Existe hoje já o tempo que nós podemos desfrutar dessa profundidade, vamos chamar assim, dessa verdade que nos foi dado. É o mesmo rio, né? O mesmo rio que você estava andando. É o mesmo rio que vai. E é um privilégio nosso isso aí. Caminharmos nessa verdade. Acho que está bom o nosso horário. Então, eu queria animar os irmãos com isso, tá, irmãos? Queria animar que nós possamos, sabe, buscar mais o Senhor, sabe? Porque o mundo, ele quer tragar, sabe? O mundo, o inimigo, né? Pelas nossas ocupações lícitas, inclusive, né? Necessárias. Nós devemos tomar cuidado, porque ele pode usar isso aí para engolir todo o seu tempo. Você não tem tempo nem para as coisas do Senhor. E isso é você está botando o seu cinto para apodrecer.
Tomar cuidado com isso aí.